Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de Língua Portuguesa. Então, vamos conhecer o nosso objeto de estudo desta aula. Acompanhe aí na tela. Temos aí, aula 50, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento, turma, período simples e composto. Então, 8º ano, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da sintaxe e fazendo essa diferença entre o período simples e o período composto. Como vamos identificar? Vamos lá juntos? Pois bem, meninos e meninas, hoje nós vamos adentrar no campo da morfossintaxe, mais especificamente aí do período simples, as características nós vamos observar, também nós vamos ver exemplos dessa particularidade da sintaxe e também o período composto. Lógico que um ponto bem particular para nós vai ser a questão dos verbos, tá? Então, guarda aí no coraçãozinho, porque o verbo, ele vai ser uma peça-chave para a nossa aula de hoje, certinho? Com isso, se nós vamos falar sobre período simples e composto, nós precisamos fazer uma recapitulação em frase. Então, acompanhe aí na tela o conceito de frase. Pois bem, nós temos aqui frase. É qualquer enunciado que tenha sentido, não importando para isso a quantidade de palavras que possui. O contexto terá papel importante para definir se um enunciado é uma frase ou não. Então, turmas, observem que quando nós trabalhamos com um contexto, esse contexto ele tem um significado. E se ele tem um significado, nós precisamos entendê-lo, né? Então, a frase é qualquer enunciado, ou seja, é qualquer oração ou contexto que vai apresentar um sentido. Não importando para isso a quantidade, certo? De palavras que possui. O contexto, olha lá, terá papel importante para definir um enunciado, né? Ou seja, um contexto, uma frase, certo? E aí, se o enunciado é uma frase ou não. Baseado nessa recapitulação de frase, nós temos que lembrar também que a frase ela pode ser nominal ou então a frase ela pode ser verbal, certinho? Ok? Então, isso aqui é importante, tá? Nós vamos ver que a frase, ela pode ter essa caracterização de nominal ou verbal. Quando a frase é nominal, ela traz uma comunicação, certo? Mas ela não apresenta verbo. Então, ela é uma frase nominal. Por exemplo, é claro que tem que haver um contexto. Só um exemplo. Está pegando fogo. Uma casa está pegando fogo. E alguém diz fogo. Há uma comunicação, há uma informação, certo? Mas para essa palavra fogo ter um significado, ele precisa estar dentro de um contexto. Porém, não tem verbo, então é frase nominal. Outro exemplo. Socorro. Alguém na rua, aí vem um ladrão e pega a bolsa. E a pessoa que foi assaltada diz, socorro!
Para essa palavra socorro ter um efeito de sentido, houve toda uma circunstância de um contexto, certo? Como nós pontuamos também, a frase, turma, ela pode ser verbal. Quando a frase é verbal, ela produz, né, uma ação, ou então pode ser um estado do sujeito, ou pode ser um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, estamos andando e aí a gente enxerga uma placa. Pare. Só isso. Só essa palavra. Pare. Porque do outro lado vem trânsito, alguma coisa nesse sentido. Então, só essa palavra, dentro desse contexto, ela já passa uma informação, certinho? Então, como nós vimos, a frase é o enunciado que tem um sentido, precisa ter sentido. Não importa se é uma palavra somente, mas tem que ter essa palavra um contexto de comunicação, ok? Quando você chega na escola ou em casa e você diz bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e alguém responde, há um elo de comunicação. São apenas palavras, não estão contidas numa frase, mas tem todo um contexto de saudação, ok? E também nós observamos lá no conceito de frase, o contexto ele terá um papel importante para definir se o enunciado ele é uma frase ou não. Pois bem, quero que vocês... Vamos voltar novamente para a cartela do conceito de frase, para a gente intensificar o que nós iremos aprender hoje na aula 50. Observe aí na tela a cartela, acompanhe aí, por gentileza, comigo. Olha lá. O que nós iremos aprender? Oração e períodos, certinho? Então, a oração, ela está dentro, aqui, ó, da frase verbal, porque ela vai conter um verbo. Então, vou pegar vocês como exemplo. Temos aqui, os alunos terminaram a atividade, certo? Aqui é um contexto. Eu estou informando, eu estou dando uma informação, certinho? Que esses sujeitos aqui, os alunos, né, sujeitos simples, fizeram uma ação. Então, se eles fizeram uma ação, predicado verbal. Nossos estudos hoje vai mexer com a sintaxe também, tá? Então, os alunos fizeram essa ação. Terminaram, mas o que eles terminaram? Fica essa interrogação. Em outras aulas nós já comentamos, né, que o verbo, quando ele precisa de um complemento e não há preposição, ele vai ser verbo transitivo direto. E aqui o objeto direto, porque nós temos aqui um artigo, ok? A atividade, ela vai dar esse sentido desse verbo transitivo, certinho? Então, nós temos aqui uma frase verbal que também chamamos de oração, apenas um verbo. Daí, nós observamos que os períodos, eles podem ser período simples, certo? O período ele pode ser período simples, deixa eu colocar aqui, simples. O período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Tá? Os alunos terminaram a atividade é período simples, porque tem apenas um verbo, uma oração, tá? Agora, o período composto, ele vai ter duas ou mais orações. Por exemplo, nós temos aqui os alunos fizeram as questões, vírgula. Logo, o professor terminou o conteúdo. Certo, turma? Então, observem que agora a informação está mais extensa, né? Os alunos,
aqui são os sujeitos, né, que fizeram as questões. Então, se eles fizeram uma ação, é predicado verbal. Logo, olha lá, a ideia, essa palavra nós já estudamos em outras aulas, e ela traz um sentido de conclusão. Logo, o professor terminou o conteúdo. Então, aqui nós temos uma outra oração. Professor, sujeito simples, né, predicado verbal, terminou o conteúdo, certinho? Por nós termos aqui uma oração, outra oração, nós chamamos isso de período composto, certo? Período composto. E para que a gente possa continuar a trabalhar essa conceituação de período simples e composto, nós vamos ver uma tirinha, certo? Vocês vão acompanhar a leitura de uma tirinha e dela nós vamos desenvolver mais essa nossa aula que traz essa contextualização, essa conceituação sobre período simples e período composto. Observem aí a leitura. Cheguei, mulher. Perdi meu dinheiro. Perdi meu barco. O que mais pode dar errado? Vejamos, a mulher falando. A vaca morreu, roubaram nossas galinhas e o poço secou. Bem pessimista essa tirinha, né, turma? Mas olha só que interessante. Tem todo um contexto que nós estamos aí observando. Dois indivíduos, né, que são da mesma família e um traz notícias desagradáveis, pensando que em casa ele ia chegar e estava tudo bem, ou não, né? E a mulher informa que não, certinho? Eu quero chamar a atenção de vocês no primeiro quadrinho. Observem aí o nosso primeiro quadrinho que diz o seguinte. Cheguei, mulher. Perdi meu dinheiro. Perdi meu barco. Turmas, na frase cheguei, mulher, tem-se uma oração. Tem um verbo aí, certo? Ou seja, é uma ação verbal, correto? Cheguei. Quem faz essa ação é o sujeito da oração, que no caso é o marido. Com isso, por apresentar apenas um verbo, temos então, nesse exemplo, um período simples, como nós já citamos anteriormente, né? Mas nesse caso, pois a oração apresenta apenas um verbo. Cheguei, mulher. Correto? Pois bem, agora vamos acompanhar a próxima tirinha. Vamos lá no terceiro quadrinho da tirinha. A esposa diz, vejamos. Aí tem esses pontinhos, né? A vaca morreu. Roubaram nossas galinhas. E o poço secou. Correto? Já no terceiro quadrinho, turmas, tem-se 4 verbos. Ou seja, 4 orações. Opa, professora, calma aí. A quantidade de verbos é a quantidade de orações? Sim, os verbos vão sinalizar para nós quantas orações há dentro desse contexto. Então, nesse caso aí, são 4, né? A primeira oração, vejamos, é o primeiro verbo. Na segunda oração, a vaca morreu. Na terceira oração, roubaram nossas galinhas. E na quarta oração, o poço secou. Então, nessa tirinha, todas as 4 orações, por apresentarem apenas um verbo, também são exemplos de período simples. Ok? Certinho? Então, vamos continuando aí. Tem um outro texto, acompanhe ele na tela, certo? E aí a gente vai depois
continuar desenvolvendo sobre os nossos estudos de hoje, período simples, período composto, como é que nós vamos diferenciar dentro de contextos, dentro de frases. Então, o texto diz o seguinte: mãe e filha. Olha lá. Um dia, uma menina estava sentada, observando sua mãe levar os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos que sobressaíam entre sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou ficar triste, um de meus cabelos fica branco. A menina pensou sobre esta revelação por alguns instantes e logo disse: mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos? Olha que interessante, turminha. Presta atenção, essa aqui é uma narrativa, como vocês estão observando aí. Nós temos duas personagens, a mãe e a filha. Um dia a mãe estava ali olhando para os cabelos a filha, aliás, né? Estava olhando para os cabelos da mãe e aconteceu isso. Ela ficou curiosa, né? E a mãe, para dar uma explicação, ela vai dizer, né, que o cabelo está branco porque justamente a menina faz alguma coisa, né? Bom, cada vez aqui, ó, vamos lá, acompanha aí comigo. Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou ficar triste, um de meus cabelos fica branco. A menina pensou sobre essa revelação, ela ficou lá pensando, né? E olha que interessante que essa narrativa, ela termina justamente de uma forma cômica, de uma forma engraçada. Mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos? Então, turmas, nós observamos que esse texto, ele traz para nós uma narrativa e dentro dessa narrativa, uma forma engraçada de refletir sobre as ações tanto da personagem filha, quanto da personagem, certo? Mãe, correto? Muito bem. Então, o que eu quero sinalizar aqui para vocês? No final, ela faz essa pergunta: mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos? Ou seja, colocando para a mãe no lugar um pouco desagradável. Porque se a avó dela está com o cabelo branco, é porque a mãe da menina aprontou. E aí a avó ficou com vários cabelos brancos. Certinho? Ok, então vamos lá, gente. Esse texto é justamente para que a gente possa desenvolver mais a nossa aula de hoje. Aí nós temos essa indagação, certinho? Você já parou para observar quantas vezes as formas verbais elas podem aparecer em trecho de texto? Nós vimos primeiro uma tirinha, certo? E em seguida a gente viu essa outra narrativa. Aí vamos pegar como destaque aqui. A mãe respondeu. Lá no texto, quem está dando essa informação, gente, já que é uma narrativa, nós chamamos de narrador.
ok? E aí, a personagem mãe, observem que nós temos aqui um travessão. Essa pontuação aqui é travessão, indicando que não é o narrador que vai falar, e sim alguma personagem. Logo, a mãe responde: bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou ficar triste, um de meus cabelos fica branco. Observem, turma, que aqui nós temos apenas um verbo, tá? Nesse primeiro aqui, ó. Então, a gente já pode dizer, pelo que nós já conversamos, que aqui é um período simples. A mãe respondeu, que é a fala desse narrador. E quando a mãe fala, ela cria toda uma explicação, todo um contexto, e observe que nós temos aqui, ó, faz chorar, ficar, fica. Aqui nós temos mais de 2 verbos. Com isso, nós dizemos que é um período composto. Pois bem, a partir disso, nós vamos trabalhar a conceituação. Acompanhe aí, turminha. Período, enunciado ou frase, ou seja, oração ou frase, tá? O enunciado pode ser sentido de oração, organizado a partir de uma ou mais orações. Uma ou mais orações. Cada um dos trechos analisados anteriormente é considerado um período, como nós vimos, né? Tanto o narrador quanto a fala da mãe. Certinho, turminha? Então, observem aí, ó. A mãe respondeu. Temos apenas, dentro daquele contexto verbal da narrativa, nessa aqui, nós vamos colocar como uma oração. Se é uma oração, correto? Nós temos, então, um período simples. Por que período simples, professora? Porque tem apenas um verbo. Então, você está falando que quando eu tiver o período simples, vai aparecer na oração um verbo. Sim, exatamente. Isso mesmo. E nós temos aqui, bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar, ficar, né? Ficar triste, um de meus cabelos fica branco. Observe que aí nós temos uma oração, porque é o primeiro verbo desse contexto. Aqui nós vamos ter a segunda oração, ok? Esse verbo vai simbolizar a terceira oração, correto? E aqui a quarta oração, tá? Então, nós temos um contexto maior. E aí, vamos colocar como um período composto, beleza? Então, de acordo com a maneira como se estruturam os períodos, ele pode ser classificado como período simples, certo? Período simples, formado por uma única oração. Aí, como exemplo do texto, a mãe respondeu que foi justamente a fala do narrador, certo? Lógico que dentro desse contexto vai haver mais informações como nós já vimos, correto? Mas se olharmos para esta ação, nós temos apenas um verbo, ok? A mãe vai fazer a ação de responder. Então, classificamos como período simples, certo, turma? Quando nós falamos assim, os alunos fizeram a atividade, né? Os alunos fizeram
a atividade. Vocês fizeram aí a atividade. Quem está fazendo a ação? Quem é que está fazendo a ação da atividade? É vocês. Aí, dentro desse contexto, o que a gente pode ver? Nós temos os sujeitos, que são vocês, praticando a ação, né? De fazer. Então, é predicado verbal. Apenas um verbo. Se há apenas um verbo, então, período simples. Ok, turminha? Período simples é formado apenas por um verbo. E claro que esse período ele tem que ter um significado. E significados como assim, professora? Tem que ter um contexto. Tem que ter ali um efeito de sentido. Essa ação de fazer, quem está praticando? Os alunos. Fazendo o quê? A atividade. Tá? E o próximo conceito, nós temos aqui o período composto, né? Que é formado por duas, né? Ou mais orações, certinho? E como exemplo que nós vimos anteriormente, lá do nosso texto da mãe e da filha, a mãe responde, né? Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou ficar triste, um de meus cabelos fica branco. Então, já vimos que nós anteriormente, duas ou mais orações, né? Vai ser classificado como período composto. Certo, turma? Então, basicamente, a nossa aula de hoje, nós trabalhamos o conceito, né, de período simples, de período composto. Trabalhamos também uma pequena revisão sobre frase, lembrando que a frase ela pode ser nominal, ela pode ser verbal. Quando ela é nominal, ela não apresentará verbo, mas precisa de um contexto para ter significado. Quando o professor aí com vocês diz silêncio, ele só fala isso, silêncio. Ao falar isso, tem todo um contexto. Os alunos estão conversando ou não estão prestando atenção. O professor fala silêncio, só fala isso. Já dá a entender, é uma comunicação? Sim. É uma frase? Sim. Ok? E baseado nisso, nós também temos a frase verbal com verbo. Logo, nós temos a oração. E quando um contexto tem duas ou mais orações, nós vamos chamar de período composto. Olha para o verbo. O segredo, turmas, é olhar para o verbo. Pois bem, 8º ano, nossa aula 50 finaliza por aqui. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima!